Você tem falado em defesa da liberdade de expressão. Então eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta sobre um comportamento seu, porque eu quero entender a lógica. No dia 6 de agosto, você estava sendo entrevistado pelo jornalista Guga Noblat acerca do tarifaço de Trump contra o Brasil. Em um certo momento, sem que o jornalista tivesse te ameaçado ou te agredido, você o empurrou e o agarrou pela nuca. Essa é a liberdade de expressão em imprensa que você defende, a moda de esquadrões fascistas? Essa é a pergunta. Tá, vamos lá. 5 minutos, Belinsky. Cara, se você prestasse atenção na resposta do Guga, você não ia dizer que houve agressão, até porque ele declara que não houve agressão nenhuma. Todas as vezes que ele se colocou de forma muito extrema pra cima de mim, eu simplesmente afastei ele de mim. Não é agradável, sabe? Homem não gosta dessa proximidade de outro homem. Isso é bem básico. Sobre o ponto que eu coloquei pra ele, é o ponto que tá sendo colocado no chat, foi colocado no Instagram de vocês, e é colocado pela esquerda o tempo todo contra mim, dizendo, você é feminicida, você matou a sua namorada. A esquerda tem esse nível de falta de honestidade intelectual. Eu tomei 6 tiros, cara. Fui vítima de uma tentativa de homicídio por uma pessoa que tinha doença mental. Isso foi comprovado por uma investigação da Polícia Civil, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Judiciário. Eu nunca. Presta atenção, para com esse sorrisinho, porque isso daí é uma merda, tá, cara? Você respeita o que aconteceu comigo, respeita que eu fui vítima, tá? Isso aqui, inclusive, já foi objeto de processo contra um promotor de justiça que foi num podcast. O caso do Belinsky tem furos. Não tem furo nenhum. Seja honesto, faça a sua pesquisa, olhe o processo. O que você vai ver? Exatamente isso. Só que a esquerda, ela usa isso pra me colocar numa posição de desvantagem, porque eles não têm nada, eles não podem falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão, que eu não trabalho, que eu sou vagabundo. Então eles inventam uma coisa, inventam o quê? O caso do Belinsky não é isso. É isso que eles defendem, tá aí no chat um monte de gente burra que cai na conversa da esquerda, que são só vocês que falam isso. Você é feminicida, você é agressiva. Eu não abri minha boca sobre isso. Eu tô explicando, presta atenção, eu tô explicando que naquele momento que eu falei pro Google, o que é? Por que você tá me chamando de... Por que você tá dizendo que eu agredo mulheres? Eu nunca fiz isso na minha vida. Me respeita. Esse é o ponto. A esquerda não sabe respeitar. Ela quer mentir. A esquerda mente, quer te tirar do sério. Ele sabe que se eu botar a mão nele, eu perco o mandato. Eu não botei a mão nele. Ele não foi agredido. Ele disse que ele não foi agredido. Quem tá dizendo que ele foi agredido é você. Se você acha que pegar um cara na nuca daquele jeito é agressão, você não sabe o que é agressão, cara. Olha o Código Penal. Vê lá. Lesão à integridade física. Não tem lesão nenhuma. Aquilo ali é o quê? É eu mostrando pra ele que esse tipo de comportamento é ridículo, que é inaceitável, que a minha honra eu vou defender, que eu sou homem. Eu não sou um bosta que nem esses caras. Breno. 2 minutos, Breno. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre esse seu caso, não me interessa. Você perguntou, caso. Eu expliquei o caso do Guga. A minha pergunta diz respeito se você acha legítimo exercer pressão física e ter um comportamento agressivo em relação a um jornalista. Esse foi o seu comportamento, que é muito revelador de uma atitude condenável no que diz respeito à liberdade de expressão e no que diz respeito à liberdade de imprensa. Um jornalista pode ser tratado da maneira como você tratou o Guga? Você acha essa uma maneira correta de tratar? O jornalista é perfeito, ele pode falar o que quiser. Ele não agrediu a você, ele não fez agressão física, você evidentemente teve uma atitude de agressão física que todo mundo que assistiu o vídeo, pôde ver. Uma atitude de pressão física, uma atitude que não é própria da democracia, não é própria de quem diz respeitar a liberdade de expressão e imprensa. Essa foi a sua atitude, foi sobre isso a minha pergunta. Eu não perguntei sobre os tiros que você tomou, eu não perguntei sobre o caso da sua ex-namorada, eu não perguntei sobre nada disso. Você, por conta própria, resolveu falar desse assunto, você aproveitou a oportunidade sem ter sido perguntado a esse respeito, e sendo ou não verdade, pouco me importa. Se um jornalista como o Guga Noblat faz uma colocação para você, você acha que existe motivos, qualquer que seja a colocação do jornalista, para que você exerça sobre um jornalista pressão física? Você acha que isso faz parte da democracia? Você acha que isso faz parte da liberdade de expressão? Exercer pressão física? Você que evidentemente é fisicamente mais forte que o Guga Noblat, que é um policial, que possivelmente anda de armado, você acha certo ter uma atitude como a que você teve com o Guga Noblat? Isso diz muito a respeito da sua concepção sobre liberdade de expressão e de imprensa. Em discurso na Câmara de Deputados, em 17 de maio de 2023, você homenageou teu bisavô, Bohdan Belinsky, de nacionalidade ucraniana, que teria lutado na 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galizien, mais conhecida como a Divisão Galícia das SS, rebatizada Primeira Divisão do Exército Nacional Ucraniano em abril de 1945. Se pudesse viajar em uma máquina do tempo, você se alistaria para lutar na mesma divisão que teu bisavô? Complementando a pergunta, em um post no X, datado do dia 26 de dezembro de 2022, você contestou a uma pessoa que lhe questionava, abre aspas, não menti, burrão, a divisão Galícia não é nazista. É uma divisão de ucranianos, liderada por generais ucranianos que lutaram exclusivamente contra a União Soviética. Você mantém essa afirmação? São 5 minutos, Belinsky. Eu acho os contextos de democracia muito confusos na cabeça do Breno. Eu posso ter errado a questão do embaixador, deixo claro aqui. Refiz a minha pesquisa, foram 4 embaixadores sequestrados, nenhum deles foi executado. Mantenho a afirmação que são 100 homicídios praticados, mais de 150 roubos praticados. O que também é informação falsa. Tudo bem, mantenho. Tá? Em relação ao meu avô, Breno. Não é bisavô? Meu avô. Tá? Bohdan Belinsky, meu avô. Eu o conheci. Você não o conheceu. Eu sei o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que é rezar numa trincheira pedindo pra morrer uma morte rápida
Porque você sabe que essa vai ser a consequência, que você não vai sobreviver. Meu avô lutou pela pátria dele, né? Ele não lutou por uma revolução suja, demoníaca. Meu avô lutou pela liberdade da família dele, do irmão, da mãe, que ele nunca mais viu, né? Essa é a diferença entre nós. O meu bisavô foi condenado pela União Soviética à morte no Gulag, por ter expressado opiniões contrárias ao regime soviético que você defende, tá? O meu bisavô foi condenado. Eu tenho a sentença penal condenatória da União Soviética, bem parecida com a do STF, tá? Eu sei, a minha família sabe o que é isso, o que é perseguição verdadeira, o que é lutar pela independência, pela liberdade da sua família, pela vida da sua família, que já tinha acontecido, né? O Holodomor. A morte, o genocídio ucraniano por Stalin já tinha passado ali, né? Então, não vem aqui falar do que você não entende. Você não sabe o que passou a minha família, né, debaixo da opressão comunista soviética. Esse regime demoníaco, que eu tenho certeza absoluta, que estão todos no inferno. Todos eles. Todos no inferno. Tá? Meu avô é um homem que formou um grande homem, que é meu pai, né, e por intermédio dele, eu estou aqui hoje. Tá? Então... E você lutaria na divisão Galícia? O Si, Breno, o Si, ele não pertence nem a mim nem a você. A única coisa que pertence a nós é a nossa vida, o nosso tempo. É o que você faz com a sua vida e o que eu faço com a minha vida e o meu tempo. Não existe si. Isso aí é infantiloide. Eu sei o que eu faço. A minha dedicação, a minha família, a minha pátria, os sacrifícios que eu fiz, o juramento que eu fiz aos 18 anos de idade como soldado do Exército Brasileiro, o juramento que eu repeti aos 25 anos de idade como delegado de polícia, o juramento que eu mantenho até hoje. Eu sei as vidas que eu salvei, os criminosos que eu prendi, o bem que eu fiz para a sociedade e para o Brasil. Isso eu posso falar. É o que eu fiz. E eu conheço o meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família. Que eu conheço. Que você não sabe nada. 2 minutos mesmo. Quando o Belinsky chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Belinsky mentiu. A divisão Galícia fazia parte das SS nazista. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schimann, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1000 civis foram mortos. Desses 1000 civis, Belinsky, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Isso é a divisão Galícia de acordo, porque agora não vai ter como compensar o de tempo. acordo com investigações históricas realizadas tanto pelo Instituto Polonês de Memória Nacional quanto pela Ucrânia. Na minha considerações finais, eu vou lerei para as pessoas a prova do que eu estou falando. Tá bom. Esses ataques históricos, né? Foi perseguido, o seu avô matou a minha tia-avó. Olha, eu tenho os mapas que o meu avô desenhou à mão dos lugares que ele marchou. Eu conheço a história da vida do meu avô. Eu sei o nome do general dele, que não está na sua lista, porque você não sabe. Entendeu? O Breno vai trazer aqui uma série de informações fantasiosas, mas ele não leu o outro lado, ele só leu o lado que interessa para ele, né? Eu li um livro de 600 páginas para conhecer a história da divisão Galícia. Eu conheço a história da divisão Galícia pelo lado ucraniano, o lado que precisava de independência da União Soviética, que já tinha matado milhões de ucranianos de fome, tá? Ele não vai te falar sobre isso, ele não vai dizer a verdade. Ele vai contar uma história que ele inventou. Ele vai contar uma história que faz sentido, ele vai botar na conta dos outros para tentar simplesmente me desclassificar aqui, né? Dizer assim, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo. O que o meu avô fez é o que o meu avô fez. Vocês têm que me julgar pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pela minha formação. Eu tenho 38 anos de idade, né? Eu estudei no colégio militar, eu servi a minha pátria no colégio militar, eu fui soldado do exército, eu sou delegado de polícia, eu sou deputado federal, eu sou professor. Eu trabalho muito pra caramba. Eu me dedico de verdade. Quando eu tomei os tiros e fui vítima de tentativa de homicídio, eu sei que eu tô aqui, vivo, hoje. Eu sei que é porque nosso Senhor Jesus Cristo atendeu as orações das pessoas que tomaram conhecimento que eu fui vítima e que rezaram por mim e pela minha vida e me colocaram de pé para servir a população. É isso que eu faço todos os dias. Hoje eu tô aqui graças a todos vocês que rezaram por mim, que desejaram a minha vida, que votaram em mim. Eu podia ter outro destino, mas o que me trouxe até aqui foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu vi o que é a morte e eu vi o que é a vida. Eu fico muito triste com a qualidade desse debate. Eu esperava muito mais. O Breno tem idade para ser meu pai. Eu esperava muito mais dele. Um jornalista, leitor, uma pessoa capacitada. Infelizmente, é só isso que vocês vão ter. Vocês vão ter um discurso aqui para falar mal do Paulo Bilinski, para desqualificar ele. Mas o debate mesmo não aconteceu. As perguntas não foram respondidas. Aquilo que poderia ter sido não foi. E é triste. Porque esse tipo de coisa eu já enfrento todo dia na Câmara. Eu abri falando isso. Eu queria debate. Eu queria construção. Eu encontrei discurso. Discurso por discurso, meu irmão. Meu ouvido não é pinico. Eu não sou obrigado a ouvir. Então, fica por isso. Infelizmente, saímos daqui dessa forma. Nós, preocupados com a proposta, com o debate. Para aquilo que eu fui convidado. Saímos daqui sem nada. Com um discurso unilateral, velho, com cheiro de mofo. Essa é a verdade. Muito obrigado. Ô, Bilinski, só para deixar claro uma coisa aqui também. A gente marcou esse debate tem algumas semanas, né? Porra, até um mês? Mais de um mês, né? Hoje a gente bateu uma audiência de 12 mil pessoas. Foi tempo suficiente para vocês divulgarem nas redes sociais, chamar a audiência de vocês, né? Você foi um deputado eleito aqui em São Paulo com mais de 70 mil votos, você tem uma base eleitoral, né? E o tempo para o debate é isso, é para chamar a audiência. A gente tem um chat hoje que não tem moderador, né? A gente é a favor da pessoa falar o que quiser e comentar o que quiser. Então, assim, o chat vai continuar aqui hoje, depois. Se amanhã você quiser pegar algum comentário, fazer alguma coisa com ele, né? Eu posso te dizer que a gente recebeu vários superchats, tem perguntas para você, tem perguntas pro Breno, tem perguntas, assim, espinhosas pros dois lados. Eu nem vou seguir, entendeu? Então, assim, eu acho que teve um equilíbrio. Eu vi que pessoas se excederam no chat aqui também, e aí fica a seu critério, fazer o que quiser. Mas também teve pessoas do seu lado aqui também que foram, né, espinhosas comentando pro Breno também, sabe? Então, é só isso, assim, sabe? Porque, tem uma galera da direita que veio aqui, recente teve um cara que veio também, pô, o chat do Três Irmãos é de esquerda, é comunista, não sei o quê. Cara, principalmente nos debates. Não é nada contra vocês. Eu falei, pô, a gente é amigo desde, como é que é o nome? Araguari. Você falou que acreditou na gente antes de todo mundo. Foi o primeiro podcast que eu consumi bebida alcoólica ao vivo, vocês lembram disso? Foi. A primeira vez. E ainda bem que você é um cara grande, senão você correu o risco dele te pegar pela nuca, hein, pá. Não, olha que comentário idiota, cara. Vamos lá. Agora, eu agradeço, de verdade, de coração, mas eu vou ser sincero com vocês, entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista o que aconteceu... Acabou o tempo dele? Assim, Deixa eu só, é ruim, é chato. Então não era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa, pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? O seu problema, Bilinski, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. Eu não vou ter meu tempo? Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma, eu não agredi nenhuma vez, cara. Você não agrediu nenhuma vez. Não. Mas é cínico, né? Não. É cínico. Tem coisa que a gente aprende no parlamento, tem que ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, foi muito bacana. Eu tenho meu tempo, bora. Tá bom, falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim, tem. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Bilinski se retirado como se retirou, é muito importante para o debate político atual, entendermos alguém que se identifica, e entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galicien foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Bilinski, mais uma mentira de Bilinski, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galicien não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galicien nunca foram ucranianos, sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galicien fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galicien e ele mentir sobre a divisão Galicien diz muito a respeito das concepções políticas que Bilinski defende. Eu não estou aqui discutindo o que fez o avô dele, ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer, mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galicien, quando ele mente sobre a divisão Galicien não ser nazista, quando ele mente sobre a divisão Galicien, quando ele diz que a divisão Galicien foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. E eu aqui aproveito o tempo que me resta para comprovar o que eu disse na minha intervenção anterior. O massacre de Ruta Piniaka. Ruta Piniaka, Rodrigo, foi uma cidadezinha que era polonesa. Quando em 1939 houve a repartição da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha, Ruta Piniaka passou a ser ucraniana. Ruta Piniaka já nem existe mais, era um povoado. Os nazistas, quando invadem a União Soviética em 1941, eles invadem pela Bielorrússia e pela Ucrânia. E a divisão Galicien é constituída em 1943. E entre as barbaridades realizadas pela divisão Galicien está o massacre de Ruta Piniaka. Eu vou ler, esse massacre ocorreu, como eu já disse, em 28 de fevereiro de 1944. Eu vou ler aqui uma breve informação de onde pode ser comprovada essa minha
essa história que eu aqui estou trazendo a público. Uma investigação de 2003 do Instituto Polonês de Memória Nacional e uma investigação de 2005 do Instituto de História da Academia de Ciências da Ucrânia concluíram que a divisão Galícia da SS realizou um massacre de civis. Elas divergem, o Instituto Polonês e o Instituto Ucraniano, quanto à escala e quanto à repartição de responsabilidades entre os ucranianos e seus comandantes alemães. Segundo o Instituto Polonês de Memória Nacional, entre 700 e 1.500 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 1.000 moradores de Ruta Piniaka, além de pessoas de vilarejos vizinhos que haviam buscado refúgio na aldeia. A ação foi cometida pelo 4º Regimento Voluntário da Divisão Galician das SS e pela 14ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS Galitzen, exatamente onde combateu o avô de Bilinski, de quem ele tanto se orgulha. Testemunhas polonesas declararam que as ordens foram dadas por oficiais alemães. De acordo com relatos de testemunhas polonesas e publicações acadêmicas, policiais nazistas alemães estavam acompanhados por uma unidade paramilitar de nacionalistas ucranianos sob o comando de Włodzimierz Zenarzewski, incluindo membros do Exército Nacional Ucraniano. Entre os mortos de Ruta Piniaka, Rodrigo e Robertinho, estava uma das minhas tias-avós. Fazia parte do grupo de 20 judeus mortos pela divisão Galícia. Isso diz muito a respeito de quem é Bilinski, ao defender a divisão Galician e mentir a seu respeito.